Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. As iniciais, porque o mundo precisa de água. E nós trazemos sempre aqui pessoas que estão ligadas à água, que têm uma carreira ligada à água, mostrando o quanto é importante a gente se dedicar à água, para que o nosso mundo vire um planeta muito melhor, com qualidade de vida para todos nós. Esse nosso programa ele é trazido pela Hidroplan. Hidroplan é uma empresa de consultoria na área de recursos hídricos e água. Então, por favor, dê uma olhada no site. A Hidroplan tem trabalhos excepcionais e tem a gentileza de patrocinar esse nosso trabalho. Hoje, a gente tem o prazer de trazer para vocês o Percy Soares Neto. Ele é formado em administração de empresas pela Unicinos, com especialização em recursos naturais e meio ambiente e em direito ambiental em Alcalá, na Espanha, com mestrado em gestão de recursos hídricos na Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em desenvolvimento sustentável pela UNB. Ele foi coordenador da Rede de Recursos Hídricos da CNI e é o atual diretor executivo da Abicom Sindicom. É autor do livro Construindo a Segurança Hídrica. Portanto, dá para ver pelo currículo o quanto ele se dedicou à parte de água. Bom, então, como eu falei, nós temos aqui o Percy Soares Neto, que é uma figura da área e que vai trazer informações muito legais para você. Por favor, Percy, bem-vindo. Quem te conhece pensa que você já nasceu trabalhando com água, tanto a sua familiaridade com esse assunto. Como é que foi? Você saiu de administração de empresa, você não é engenheiro, né? E como é que você focou em água? Destino, sorte, o que aconteceu? Conta pra gente aí. Não, Everton, o divertido dessa história é que eu me envolvi com água antes de entrar na faculdade, né? Ah, é? É de família, né? O meu pai foi diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre e eu passei boa parte da minha infância brincando numa hidráulica, né? E correndo no meio dos tanques lá de decantação e tal, lá em Porto Alegre, na sede do DEMAI, do Departamento de Água e Esgotos de Porto Alegre. Então, e vivia aquilo em casa, né? Toda a discussão, imagina numa época que saneamento ainda não pegava tanto, né? Então, aquela era uma discussão que eu vivia no almoço, no jantar, meu pai falando, os amigos, os colegas de trabalho, no churrasco do final de semana. Então, aquilo veio, acho que veio impregnando a água, assim. Aí, quando eu fui fazer a faculdade, como é que eu vou te dizer assim? Eu quase migrei para o lado da administração, mas aí no fim da minha faculdade eu tinha um dilema muito grande, porque eu gostava da área eu fiz 2 anos de economia, depois fiz administração, né? Eu gostava dessa área de negócio e gostava da área de meio ambiente. Isso já faz um bom tempo, na década de 90. E aí eu digo, pô, mas esse é um dilema, porque quem gosta de economia e gosta de meio ambiente está perdido, porque na época as coisas não se falavam. E aí, no fim da faculdade, eu achei na Espanha um curso de especialização que falava de economia e meio ambiente, juntava as duas coisas. Eu acho que era o início dessa discussão de economia ambiental, economia do meio ambiente. Eu digo, pô, vou lá ver, porque economia e meio ambiente sempre eram inimigos, e de repente tinha um curso na Espanha que falava que as duas coisas podiam andar juntas. Aí eu digo, não, vamos lá. Aí fui lá, passei um ano na Espanha fazendo esse curso e descobri que não, que tinha tudo a ver economia com meio ambiente. E aí acabei o curso, voltei para o Brasil, tinha um projeto aí do governo do estado do Rio Grande do Sul, com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que chamava o Proguaíba, e fui trabalhar lá, né? Sentar numa cadeirinha lá num canto do Proguaíba como estagiário, dizendo, olha, esse negócio aqui é interessante. Aí eu descobri na época, Everton, logo, né, tinha recém sido aprovada a Lei 9433 e a gente estava começando a falar do sistema de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. E lá no sistema de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil tinha um bichinho chamado cobrança pelo uso da água. Eu digo, pô, sabe que esse negócio de cobrança pelo uso da água tem a ver com aquele negócio de economia e meio ambiente que eu estudei?
Aí, e sempre tive também uma pegada mais social, e comecei a me envolver na mobilização da sociedade para a criação do Comitê do Lago Guaíba. O Rio Grande do Sul já tinha o Comitê Sinos, o Rio Grande do Sul já tinha o Comitê Gravataí, já tinha alguns comitês de bacia lá no Rio Grande do Sul, trabalho aí de pessoas como Paulo Paim, Rogério Davis, Eduardo Kahneman, que eram caras que mexeram muito com essa parte aí de mobilização social para a gestão dos recursos hídricos, né? E tinha todo um movimento de engajamento da sociedade, eu digo, bora. E aí mergulhei nesse movimento, e aí foi paixão à primeira vista com a água, né? Porque a água a gente fala desde da comitê de vai ser uma coisa mágica, né? Tu vai na Federação da Indústria fazer uma reunião num dia, no outro dia tu vai na colônia de pescador, no outro dia tu vai no sindicato rural, né? No outro dia tu vai no Lions Club, no outro dia tu vai no clube do velejador. E pô, bicho, isso é, né, maravilhoso, né? E Sem aí foi dúvida. isso. Mas, pô, é engraçado que eu vejo assim, é que, olhando o seu currículo, você tem um currículo que parece currículo de engenheiro. A nossa área está lotada de engenheiro, né? Eu falo, "Puta, como é que o cara entrou na área?" Por isso que eu te perguntei isso. Mas agora, assim, você foi o secretário executivo no comitê do Guaíba, né? Mas você foi novinho, né? Qual que era a sua função lá, né? E o que você aprendeu dali que você trouxe para a tua carreira? Então era isso que eu estava falando de comitê, né? Então, assim, eu acho que a vida de um comitê de bacia ela é uma escola maravilhosa, né? Como eu te falei, a gente aprende primeiro, né, a perceber como cada setor usuário percebe a água, né? É, E perceber que não tem uma visão única sobre a água, verdade, né? E verdade. que a água está na base, né, de toda a cadeia produtiva, seja para a indústria, seja para a agricultura, seja dentro da casa da gente, seja para um comércio, né? Então, primeiro, eu acho que o mágico do comitê de bacia é começar a construir os diferentes olhares sobre a água, né? Conseguir perceber que quando tu faz uma reunião do comitê de bacia, tu vai tendo um mundo de olhares, tu vai tendo uma ONG ambientalista, tu vai ter lá, me lembro, o IPH da URGS, né? O técnico científico, o cara que olha o Lago Guaíba como a partir de uma modelagem. Aí o cara da ONG que, né, que olha aquilo como um santuário natural. Então, essa é a beleza do comitê de bacia, é permitir ou se envolver, e tu tem que, como secretário executivo, quer dizer, que a função básica é fazer o comitê funcionar, ou seja, estruturar as pautas, dar vazão às demandas, ter um ritmo, construir um plano de bacia, construir objetivos comuns, né? Tu tem que fazer isso a partir da percepção do diferente, né? Sim. E isso foi uma escola que eu te digo assim, impagável, né? Porque tu aprende ao relacionamento, né? Tu aprende a se relacionar, como eu disse, desde do capitão da indústria até, né, a ONG ambientalista ou o pescador, né? Tu tem que conversar com todo mundo. Então, para fazer a coisa andar, para fazer que as reuniões sejam produtivas, para fazer que as pessoas entendam que vale a pena, né, tá na reunião, perder seu tempo e ir para a reunião. Então, isso é maravilhoso. Muito legal, muito legal. Você fez um trabalho de educação ambiental, né, do programa Água na Escola para o Sebrae. Isso me interessa muito. A gente trabalha muito com educação no nosso tema aqui. Fala um pouquinho dessa experiência aí, porque é um negócio bem interessante, né? Você fez junto com o Sebrae ou para o Não, Sebrae? isso foi assim, Everton. Quando eu cheguei de volta da Espanha, Ah, tinha um grupo lá em Porto Alegre que também foi um dos momentos de maior aprendizado na minha vida, que era também, né, há muito tempo atrás, né, estamos todos ainda na década de 90, que chamava o Instituto Antropos, tá? Na verdade, o Instituto Antropos era o quê? Eram engenheiros sanitaristas que tinham começado a conversar sobre o seu desafio com antropólogos e sociólogos. Então, o Antropos, a gente criou um grupo com visões, um grupo basicamente para estudar, para desenvolver projetos, com visões completamente diferentes, né? Com um tema comum, né? Mas tentando exercitar aquilo que nascia na época
né, nos bancos de academia, a tal multidisciplinaridade. Então, nós nos juntávamos, eu, administrador, engenheiros sanitaristas, antropólogos, sociólogos, engenheiros químicos, nos sábados, né, para fazer discussões sobre temas de meio ambiente, estudar junto, construir ideias, construir teses, e isso sempre pensando em desenvolver projeto, porque toda organização tinha que desenvolver projeto. Então, e o Sebrae, na época, tinha um problema. Na verdade, a Sudene, né, que era o contratante desse projeto, tinha um problema que eram as infraestruturas de água nas escolas do Nordeste. Por quê? Qual era o grande desafio numa dada época? Né? A infraestrutura não era apropriada pela comunidade. Né? Então, eles queriam um trabalho de mobilização, o Sebrae facilitou, né? Mas o trabalho foi para a Sudene ia lá e depois fazia uma cisterna, fazia um banheiro, mas a comunidade não entendia bem o que era aquele negócio que estava lá, entendeu? E aquele negócio se estragava, tinha que ligar lá para a Sudene ir lá arrumar. Então a gente encontrou, quando a gente foi fazer o campo desse trabalho, estruturas assim, pô, úteis, mas que estavam lá. Porque foi a Sudene que botou, a Sudene que tem que arrumar. Uma coisa assim, não é bem meu, né? E Entendi, entendi. É legal. todo o trabalho do Água na Escola foi no sentido de assim, cara, pode até ser com dinheiro do governo federal, mas o negócio é de vocês. Né? Se tiver um furo aqui, alguém tem que fazer uma massa aqui, né? Um concretinho aqui, tapar o furo, para o negócio continuar funcionando. Eu tenho que ligar lá para o técnico da Sudene, que abre um chamado, abre um pedido, faz um protocolo, que dali a um ano o cara passa lá e aí tem que fazer uma licitação para contratar a empresa que vai arrumar, né? E aí tu tinha que falar primeiro assim, qual era a importância daquilo em termos de higiene, em termos de meio ambiente, em termos de sustentabilidade, né? Porque tu vê uma escola com um banheiro e as pessoas fazendo necessidade no mato do lado. Tem que engrenar essas pessoas. Então, o trabalho, né, o Água na Escola foi um dos grandes, um dos trabalhos melhores que a gente fez juntos, né, nessa turma, e foi um trabalho muito bacana mesmo, entendeu? De muito aprendizado. E eu acho que sempre que a gente senta na mesa com outras profissões, a gente aprende pra caramba. Aprende pra caramba, concordo com você, concordo. E esse caminho todo você passou pela CNI e agora você está na Abicom Sindicom. E tem uma pergunta que eu quero fazer para você aqui, porque tem uma palavra sua aí que eu adorei. Como é que nós podemos pensar em sustentabilidade? Você já está trabalhando com água, né? Quando nós temos saneamento no Brasil com números medievais. Essa é que eu gostei muito de você ter encampou exatamente a ideia. Muito bom o termo que você usou, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu acho assim, né, Everton, assim, eu acho que a gente, né, primeiro assim, do tempo da CNI, já que a gente está fazendo essa história aí da carreira, né, eu acho que a indústria incorporou a sustentabilidade, tá? Claro que não é aquela sustentabilidade, né, que purista, né, uma sustentabilidade que produz, que gera dinheiro, que tem que fazer dialogar o econômico com o social, com o ambiental, mas eu acho que para a indústria foi mais fácil, né? Claro, as leis ambientais pegaram pesado, a indústria foi tendo que se habilitar a lei, mas por outro lado foi vendo valor em muita coisa da sustentabilidade. Economizar energia é valor, economizar água é valor, água de reuso é valor, né? Reutilizar água dentro do próprio site. Então eu acho que assim, um pouco da experiência da CNI é ver que a indústria está caminhando. Claro que tem um cara que faz errado aqui, tem um cara que faz errado ali, vai ter que arrumar. Também não estou fazendo uma apologia de que tudo é lindo, né? Mas eu acho que tem um drive aí que veio, né, de desenvolvimentos, né, veio lá, desenvolvimento sustentável, comprometimento, sustentabilidade, agora é ESG, né? A coisa vem mudando, né? De formato, mas o sentido é o mesmo. Quer dizer, nós temos que estar integrado ao ecossistema onde a gente vive, temos que gerar valor para a sociedade, temos que ter um padrão de governança e transparência bacana. Aí, claro, né? E no saneamento, né? Então isso era óbvio, muito na indústria a gente discutia isso, né? Pô, eu já faço um tratamento industrial
ou seja, com remoção de DBO, com remoção de DQO, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, e eu sento para discutir qualidade de água num comitê de bacia, que a indústria, eu coordenava a rede de recursos hídricos, ou seja, os representantes da indústria nos colegiados de recursos hídricos, e o governo ia bater na indústria e a gente dizia, pô, mas o cara não faz saneamento aqui do lado. Exatamente. Quer dizer, o cara vem brigar comigo porque a minha eficiência é 95%, ele quer que eu passe para 98% da minha estação de tratamento de efluente. Mas o cara joga esgoto sem nenhum tratamento no rio. Né? Exatamente. Então, aí, bom, caminhos da vida, caí na Abicom e com esse desafio, né? De entender que o Brasil, na época do Planasa, que tu conhece bem, né, Everton? O país avançou em água, e isso é inexorável, a gente levou água, e era natural que fosse, porque era primordial as pessoas terem água em casa, mesmo que ainda tenha muito que se fazer em água, em termos da qualidade do serviço, a regularidade do serviço, pressão, né? Eu acho que o abastecimento, o bom abastecimento de água ainda não é geral, né? Ainda a caixa d'água ainda é uma realidade, tem que armazenar, tem irregularidade, tem problema de fuga, tem problema de perda, tem problema de pressão, ok. Alguns até problemas de qualidade, mas eu acho que o país, grosso modo, avançou muito em água. Saneamento não. Esgoto não. Né? Coletar e tratar esgoto não. Então, um pouco, o grande propósito aí na Bicom que foi a discussão da revisão da lei de saneamento, no sentido de criar condições objetivas para que os investimentos em esgoto pudessem ocorrer. Já tinham experiências boas, PPPs aí das companhias estaduais, parcerias entre empresas privadas e empresas públicas para levar o esgoto, que é uma coisa que a gente acha que é importante e que, se continuar, não tem problema. E tinha um conjunto de municípios que não, que buscavam um operador privado por meio de um processo concorrencial, dizendo assim, olha, eu preciso resolver meu problema. Né? A minha população paga uma tarifa, mas ainda não tem o serviço ideal. Então, vamos criar um ambiente para que os investimentos ganhem um novo ritmo, né? E é isso. Interessante. Mas conta para. Tem pessoal que não sabe direito, porque assim, a nossa ideia aqui é trazer as informações. Tem gente que não sabe direito qual a função da Abicom Sindicom no cenário nacional. Conta para a gente aí, para as pessoas saberem, né? E qual é a força da Abicom frente às empresas ligadas ao Estado, né? Que são muitas e que têm uma cultura e uma inércia enorme, né? E a partir disso, o que você acha que é o cenário a partir do marco de saneamento? Então, vamos lá. Eu acho assim, a Bicom é a associação que representa os operadores privados de saneamento. A Bicom é uma entidade de 25 anos, então não foi criada agora. Né? Todos os operadores privados de saneamento se reuniram em torno da Bicom. A Bicom é uma associação empresarial clássica, né? Não tem nenhum apelo, né? Que representa os interesses, faz a discussão no âmbito do governo, sobre as regulamentações, no âmbito do Congresso. Depois da nova lei, temos uma pauta muito importante com a ANA. Né? Então, a Bicom ela tem, eu diria que, duas grandes funções primárias. Uma é fazer a defesa do interesse, mostrar para pessoas de fora da Bicom que o investimento privado pode contribuir no processo de universalização, isso para fora, e para dentro é criar um ambiente de troca de experiências e informações entre as empresas, para que estas empresas mesmo possam se qualificar. Porque é aquilo que a gente sempre diz, a concorrência dá no momento que tu apresenta a proposta no edital. Nos 30 anos que o seu contrato está operando, tem muito espaço para trocar. Tem muito espaço para que uma empresa diga, olha, no encontro que a gente fez agora nos últimos 2 dias, olha, temos aí, eu estou usando o 3D para isso, eu estou usando metaverso para aquilo, a minha estratégia de relacionamento com a comunidade é essa. Então, um vai aprendendo com o outro e a gente vai, de certa forma, com esse ambiente de troca de experiências, qualificando paulatinamente a prestação de serviço, né? Porque a gente vai trazendo as boas experiências para que uma empresa se inspire na outra para isso. Então, essa é a Bicom. Né? Poderia falar muito mais, a gente tem uma série de produtos aí, eu acho que o nosso site aí
Tem um painel de monitoramento do novo marco, tem um painel de indicadores econômicos. O pessoal que está lendo aí, os links para o site estão todos aqui embaixo, você pode clicar, tá? Está olhando no YouTube, você pode clicar. O evento que ele falou, nós também vamos colocar para você aqui, né? Fala só o nome do evento para o pessoal aí, que a gente vai colocar. Encontro Nacional das Águas, 8º Encontro Nacional das Águas. A gente vai fazer alguns resumos, nós vamos colocar para vocês a nossa rede aí, vocês vão poder acessar. Tá? Desculpa aí, pode falar. E qual a força da... Qual a força? Não, eu acho que a grande força que a Bicom passou a adquirir foi a pertinência do tema, né? Eu acho que durante a discussão da lei de saneamento, a gente começou a criar uma onda de indignação da sociedade com a falta de esgoto. Eu me lembro de estar discutindo, a gente teve várias iniciativas, mas teve uma em particular que eu acho que foi das melhores. Tem lá um corredor no Congresso Nacional, que é um túnel enorme que liga as comissões ao plenário do Congresso Nacional, e nós fizemos lá uma exposição, que eram painéis, um para cada estado, mostrando assim quanto a população tinha de coleta de abastecimento público, quanto tinha de coleta de esgoto, quanto tinha de tratamento de esgoto e alguns impactos disso. Então, cada estado tinha o seu painel. Everton, era chocante, Everton, assim, da gente chegar lá e olhar e ver, né, parlamentares olhando, mas eu não acredito que o meu estado está assim. Né? E tu dizer, sim, deputado, só me desculpa, não tem esgoto no seu estado, né? E assim, era muito bacana, Everton, assim, de tu ver parlamentares assim, fazendo live para botar nas suas redes sociais, indignados com aquilo. E aí a gente disse assim, pô, mas como é que o senhor não se indignou antes, né? As pessoas não sabiam. Então, eu acho que assim, quando a gente organizou a informação, trabalhando com uma presença dentro do Congresso e uma presença em redes sociais, mostrando, senhores, é muito crítico a situação do jeito que está, as pessoas começaram a se dar conta que algo precisava ser feito. E isso deu a força para a Bicom, porque eu acho que o propósito da gente é muito importante, que é esgoto para a população, que é tirar a população dessa era medieval. Eu também acho, eu concordo com você. Olha, assim, não, pode melhorar, então, cara, mas vamos testar. Há anos a gente está usando a mesma receita e não está dando certo e não tem esgoto, né? Então vamos mexer nisso, tá certo. Muito bom. Everton. E aí, assim, só, né, como eu te falei, né, para a gente fechar, eu acho que vale uma contribuição sobre a relação com as companhias estaduais, né? Eu acho que houve uma exploração aí, talvez mais não tão saudável, né, de uma tensão entre o operador privado e o operador público, tá? Eu acho que a gente tem sempre um propósito de acabar com essa tensão, né? A gente tem clareza que o Brasil não vai ter 100% de esgoto privado, não existe essa condição, nós temos empresas públicas excelentes, o Brasil tem uma Sabesp, né, com uma engenharia de primeiro mundo, com uma competência técnica, com governança, com ação na Bolsa, tem uma Sanepar, tem uma Copag. O objetivo nunca foi acabar com companhias públicas, foi estabelecer concorrência. Porque eu acho que a concorrência ela vai depurando o bom operador do mau operador, seja ele público ou privado. Né? Então, se eu estabelecer padrão de concorrência, exigência de compliance, exigência socioambiental, quem conseguir fazer bem o serviço e entregar bem, vai seguir no mercado. O mercado é regulado, então não existe a menor possibilidade do mercado de saneamento sair do controle do Estado, as agências reguladoras vão regular o mercado, e eu acho que aí houve, de certo modo, claro, uma exploração por alguns setores da sociedade de que havia uma tensão inerente entre a natureza do operador, né? Tanto que o fim do contrato de programa, ele não é entrega da operação para o setor privado. Ele é simplesmente o estabelecimento de um ambiente concorrencial. O prefeito quer escolher um operador, tem que fazer uma licitação. Se o prefeito vai contratar
remédio, ele tem que fazer uma licitação. Se o prefeito vai fazer uma escola, ele tem que fazer uma licitação. Se o prefeito vai fazer um posto de saúde, construir um posto de saúde, ele tem que fazer. Ele vai contratar uma. Né? Então, a licitação. Por que o prefeito, quando tem que fazer contratar o operador de saneamento, ele não precisa fazer licitação? Não, faz. A Sabesp tem concorrido em licitações, a Corsã está concorrendo numa licitação agora, a Copasa já concorre. E são empresas com engenharias ótimas, com conhecimento do terreno provavelmente muito maior que qualquer operador privado que está chegando aí. Agora, claro, as empresas que não se organizaram, que não se estruturaram, que não melhoraram a sua governança, né, que não investiram no aprimoramento da sua engenharia, bom, vão ter um caminho mais difícil. Aquelas que se estruturaram vão ter que girar um pouco a chave, mas rapidamente aí serão players extremamente importantes desse mercado, como os players privados que vêm ganhando os últimos leilões. Eu concordo com você. Bom, o nosso tempo está acabando. Deixa eu fazer uma pergunta última aí para tentar fechar. A gente tem água para caramba no Brasil, né? Precisamos mexer muito com isso. Tem como a gente incorporar esse valor de água nos nossos produtos para fazer isso, fazer o Brasil ganhar por causa disso? As empresas conseguem chegar em algum caminho nesse sentido? Já está incorporado, né? Quando a gente olha, por exemplo, assim, é incrível. Se você vai a Petrolina e Juazeiro, né, Everton, assim, a condição hídrica, a condição que a infraestrutura hídrica ofertou para aquela agricultura, fez ali um polo de exportador maravilhoso, né? Outro ponto, a nossa matriz hidrelétrica, quer dizer, nós temos hoje uma matriz elétrica e energética limpa, né, para os padrões globais. Nós não geramos energia, ou geramos muito pouca energia queimando carvão, né? Tivemos que usar as térmicas, mas assim, quer dizer, o aproveitamento hidrelétrico no Brasil é case de sucesso no mundo inteiro, né? Então, ou seja, nós já usamos isso. Quando a gente estava lá na CNI, a gente trabalhou num projeto chamado CNI Sustentabilidade, né? E um dos grandes mantras do nosso projeto sempre foi transformar as vantagens comparativas, ou seja, aquilo que eu tenho em comparação aos outros países, em vantagens competitivas. Quer dizer, competitivas direto, é isso? Então, assim, quer dizer, o Brasil tem na disponibilidade de água, mesmo que a maioria da água esteja na Amazônia, a principal população está no Sudeste, terão todos esses matizes, mas a boa condição de disponibilidade hídrica do Brasil é um diferencial que precisa ser um diferencial, ele é um diferencial comparativo que precisa ser entendido como um diferencial competitivo. Ou seja, seja um diferencial que entre nas nossas cadeias, seja do agronegócio, seja da indústria, né, para que os nossos produtos tenham um outro espaço no mercado global. Muito bem, muito legal. Eu sei que você está com o teu prazo esgotado aqui, a gente também. Então, faz suas considerações finais aí. A gente vai fazer uma distribuição do trabalho, vamos trabalhar próximo com a Abdib. Vocês têm uns trabalhos muito legais de trabalhar com comunidade. Isso aí interessa muito. A gente quer fazer o tema água chegar para um público muito maior. Faz suas considerações finais, por favor, Percy. Foi um prazer ter você por aqui hoje. Não, Everton, primeiro eu queria cumprimentar vocês pelo trabalho, né? O Professor Água é um projeto que a gente admira, né? Eu acho que vocês têm feito um trabalho aí talvez de traduzir esse setor hermético técnico, né, para a sociedade. Isso é muito importante, porque eu acho que a gente faz coisas que têm muito propósito, mas essa tradução dessa linguagem técnica para o público em geral é um trabalho assim com uma riqueza enorme, porque sem o engajamento do público em geral, nosso trabalho também perde tração. Então, eu queria cumprimentar vocês, dizer que a Abicom está à disposição aí para a gente seguir conversando e só agradecer e dizer que fiquei muito contente de poder estar batendo esse papo contigo aqui hoje. A gente que agradece, muito legal. Pessoal, a gente teve aqui o Percy Soares Neto, ele é da Abicom Sindicom. O trabalho dele é excepcional, dá para ver que é uma pessoa que passou a vida pensando em água, pensando o bem do uso da água. Vale muito a pena. Dê uma olhada no site que vocês vão conhecer melhor o trabalho da Abicom Sindicom. Vocês vão ver que é muito legal. Obrigado, Percy. Obrigado, Everton. Um abraço. Abraço.